Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maiara, faço supervisão com a Marcela e nessa aula eu vou apresentar para vocês um livro que eu gosto muito. Eu conheci esse livro já tem bastante tempo, antes mesmo de conhecer a ACT, e eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li foi de um jeito, e aí à medida que eu fui lendo esse livro, eu fui conseguindo encontrar dentro dele vários aspectos da terapia de aceitação e compromisso, e eu quero compartilhar ele com vocês. O nome do livro é Itigo Itie, eu acredito que se pronuncia assim, mas se tiver alguém fluente, por favor, pode me corrigir. Esse livro, ele diz assim, a arte japonesa de transformar cada instante em um momento precioso. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a ideia do livro, e eu vou ir fazendo, né, alguns paralelos entre os conceitos do livro e também a terapia de aceitação e compromisso. Para começar, né, a ideia do livro, ele se propõe a apresentar conceitos sobre o caráter efêmero da vida. E também a aconselhar sobre como viver cada momento como se fosse único. O livro ele até coloca como objetivo ensinar a criar, viver momentos inesquecíveis consigo e com os outros. Ele apresenta 10 princípios para viver o Itigo Itie, que eu vou conversar com vocês sobre isso lá no finalzinho. E nessas, pelo menos 5 vezes que eu li esse livro, eu encontro um pouquinho da ACT nele, né, como eu conversei com vocês. Os conceitos aqui do livro, eles conversam muito com conceitos de flexibilidade psicológica propostos pela ACT, como, por exemplo, atenção flexível, que é o mindfulness, difusão, valores, ações comprometidas. Então, ele traz metáforas, ele traz questionários. Eu não vou conseguir passar por todos enfim, os conceitos apresentados aqui, porque eu escolhi trazer para essa aula os que conversam mais com a ACT, mas eu super recomendo que vocês leiam o livro, né, se vocês tiverem interesse nesse assunto, porque com certeza vocês vão encontrar muito da terapia de aceitação e compromisso nele. E aí o livro começa com essa frase que eu achei, assim, genial, assim, achei incrível. Antes de se dedicar ao estudo dos textos sagrados e entoar incessantemente os sutras, o estudante deve aprender a ler as cartas de amor mandadas pela neve, pelo vento e pela chuva. Essa é a primeira frase do livro e ela toca muito para mim, né? Porque eu começo já refletindo um pouco sobre como isso está dentro da ACT, né? Quando a gente lê essa frase, como tem de atenção ao momento presente nisso, né? Sobre ler as cartas de amor mandadas pela neve, pelo vento e pela chuva. Entender que antes de tudo, né, de toda a teoria, de todo conhecimento técnico, enquanto terapeutas ACT, a gente sabe que a gente só consegue levar os nossos pacientes em termos de flexibilidade psicológica nos lugares que a gente já conhece, né? Então, a gente não consegue trabalhar processos com o nosso paciente se nós não trabalhamos esses processos em nós, primeiramente, né? E essa frase, ela tem tudo a ver com atenção ao momento presente. E uma das coisas que eu mais tenho aprendido, assim, tanto na supervisão quanto estudando ACT, é que ela é experiencial. A gente experimenta a ACT com o nosso paciente dentro do contexto da sessão. A gente não diz simplesmente vai e faz aqui, né? Tá aqui, vai lá e faz isso aqui. A gente diz, vamos fazer isso aqui juntos, até que você possa fazer isso lá fora. E eu acho incrível isso, assim. Essa sempre foi uma dificuldade minha, né? Eu sempre achei que eu tinha essa dificuldade de me conectar, né, com os pacientes, e eu entendi que, na verdade, é porque eu ficava muito presa, às vezes, na teoria, e eu deixava muitas vezes de olhar, né, para a experiência do momento. Então, isso é incrível, assim, quando a gente consegue experienciar a ACT com os nossos pacientes dentro da sessão, né? E
que é Itiguitie, né? Então, para a gente começar a pensar o que é essa expressão, o livro apresenta como uma vez um encontro ou, neste momento, uma oportunidade. E o que significa isso, né? Eu sempre digo que esse é um conceito emprestado da filosofia, que é o conceito de impermanência. Eu gosto bastante desse conceito. Eu sempre digo que a gente só se conecta verdadeiramente com a vida, muitas vezes, né, quando a gente se depara com a finitude dela. E esse conceito de impermanência que o livro apresenta, né, nessa expressão Tibutier, fala que cada encontro, cada experiência vivenciada é única e não irá se repetir da mesma maneira. Então, eu comentei com vocês aqui no início, né, dessa aula, que eu já li esse livro pelo menos umas 5 vezes, e nenhuma vez foi igual a outra, né? Cada vez que eu leio esse livro, eu estou diferente, né? O meu contexto está diferente, o meu humor está diferente. Então, você pode atender, por exemplo, o seu paciente toda semana, cada encontro vai ser único, não vai ser exatamente da mesma forma. Nos encontramos com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, mas a gente está diferente, a pessoa está diferente, né? Nós estamos mais velhos, nosso contexto é outro, nosso humor, a gente tem outra experiência, outra pessoa também, então nada acontece do mesmo modo. Quando a gente pensa nisso, não é para pensar, né, num sentido de desespero ou medo, mas eu gosto de pensar como uma urgência, né, de nos aproximarmos de uma vida que realmente vale a pena para a gente, né? Então, é, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. E aí, eu não vou falar muito na ordem aqui do livro, porque, como eu falei para vocês, a ideia é apresentar os conceitos que conversam com a ACT, mas o livro começa assim com essa pergunta: você sabe capturar bons momentos? Eu até trouxe aqui um trechinho dessa de uma parte do livro, né, que fala sobre isso, e para a gente conversar um pouco, né? O que é capturar bons momentos? Como eu falei anteriormente, o objetivo do livro é ensinar a criar e viver momentos inesquecíveis. E muitas vezes é difícil que a gente mantenha a nossa atenção no presente, porque os nossos pensamentos, eles viajam em todas as direções, né? Passado, futuro, e manter a nossa atenção no agora pode ser difícil. Na pessoa com quem a gente está agora, no trabalho que a gente está agora, ou nós mesmos, no momento presente. E aqui a gente já consegue começar a pensar alguns conceitos de difusão e de atenção flexível. Porque quando o livro diz assim, quando nos tornamos caçadores de momentos, né, caçadores de bons momentos, tudo acaba sendo único e sublime, porque temos o privilégio de saber que o que estamos vivendo agora não se repetirá nunca mais. E, e o livro apresenta, ele traz, né, ali aquela tirinha que é bem famosa, né, que é essa aqui, que diz assim: algum dia todos nós iremos morrer. E aí o cachorrinho, o Snoopy, responde: verdade, mas todos os outros dias, não. E essa tirinha, eu achei ela bem incrível, assim, e ela fala muito sobre essa atenção flexível, né? Que o que mais vale, né, o que realmente faz diferença, não é saber quando a gente vai morrer, como a gente vai morrer, quando isso vai acontecer, mas é principalmente aquelas escolhas que a gente faz todos os dias, que é a maneira como a gente escolhe viver, né? Cada um desses dias. A maneira como a gente escolhe, né, olhar e vivenciar todas as experiências da maneira como elas vão se apresentando na nossa vida. E eu costumo dizer assim que é a vida acontecendo, né? Porque quando a gente fica muito preso, né, às vezes dentro dos nossos pensamentos, quando a nossa atenção fica muito inflexível, quando a gente fica muito preocupado ou sempre preocupado, a gente vai perdendo, né, essas experiências do momento presente. E às vezes a gente perde de fazer escolhas, né, que realmente nos aproximariam de uma vida com significado. E aí o livro diz assim: e você onde vive? Né?
E essa é uma ótima pergunta, né? Tem até aquele livro da ACT, que é Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida, tá? Aonde você vive? Quantas coisas os nossos pacientes, quantas coisas todas as pessoas, né, passar, deixam passar, perdem da experiência do momento presente, porque estão vivendo dentro da própria mente. Quantas coisas, né? Essa não é uma das principais queixas que a gente encontra no contexto da clínica. Pessoas tão grudadas, né, nos seus conteúdos internos, que não conseguem, de fato, viver o presente, viver a experiência do presente. E aí tem uma perguntinha ali que eu acho que ela é super útil até para trabalhar no contexto clínico, né? Que é perguntar o que você deixou passar naquele momento por estar ocupado demais com o passado, com o futuro, ou mesmo em distrações do presente, né? E aí, no livro, ele apresenta até um questionário para avaliar o nível de presença no agora. Eu vou compartilhar ele aqui na sequência com vocês, as imagens, né? Mas é bem interessante as perguntas, porque se vocês olharem bem, eu acho que não vai ficar tão visível assim, porque eu tive que dar uma espremidinha, mas se vocês perceberem, tem muito a ver com desfusão, as perguntas desse questionário. E aí, quando eu leio, né, essas partes do livro, eu sempre tento trazer essa reflexão para a prática clínica. Quanto mais a gente está fusionado com os nossos pensamentos, mais desconectados do momento presente, mais esquiva. E aí, assim, né, todos os processos de inflexibilidade psicológica vão acontecendo e aumentando muitas vezes o nosso sofrimento, né? E, e aí, né, vou mostrar aqui para vocês qual o seu nível de presença no agora. Então, vocês podem até dar uma olhadinha aqui nos resultados, eu acho bem legal, né? Por exemplo, aqui de 6 a 10 pontos ruins. Você se projeta com muita facilidade no passado ou no futuro, no fruto do estresse ou da ansiedade que o impede de aproveitar a vida. É preciso aprender a regressar ao presente. Então, só para vocês conhecerem aqui um pouquinho, isso um questionário que está aqui no livro, e é bem interessante, assim, porque eu acho que ele super poderia ser um questionário presente em algum conteúdo de terapia de aceitação e compromisso. Deixa eu só voltar aqui para a gente seguir. Aqui. E aí, né, quando a gente fica plenamente consciente do que nos cerca, então a gente vai falar sobre esse processo de atenção flexível. Quando a gente fica plenamente consciente do que nos cerca e de nós mesmos no presente, o tempo que passamos nadando com a cabeça fora d'água aumenta. Esse estado não nos impede de ver os possíveis perigos e prazeres. Ao contrário, ao sermos conscientes de nossa situação e do destino aonde vamos, podemos fazer correções em nosso caminho. E aí, essa é uma metáfora que o livro apresenta, que fala muito, muito, né, sobre atenção flexível. Porque nessa época que a gente vive, né, de dispersão absoluta, da cultura do instantâneo, da falta de escuta, da superficialidade, dentro de cada um de nós tem uma chave, né, capaz de abrir novamente as portas da atenção e do amor à vida. Essa chave se chama presença no agora. E aí, quando eu li essa parte do livro, eu grifei, coloquei uma anotação do ladinho, né, metáfora para trabalhar a atenção flexível. No sentido de que a gente precisa aumentar o tempo em que a gente nada com a cabeça para fora d'água. O que eu acho mais interessante é que não traz essa ideia de uma postura só contemplativa, sabe? Tipo, ai, deixa eu viver o momento, uma postura zen, contemplativa, good vibes. Não, não é nesse sentido. Mas no sentido de ação, que quanto mais conscientes nós estamos, mais podemos fazer as correções no caminho, né? Correções em nosso caminho, para decidir, para escolher para onde é que a gente vai. Então, essa metáfora também é bem legal. E o livro, e se vocês lerem o livro, vocês vão ver que ele traz várias metáforas, que eu vou, inclusive, vou falar uma agora. Tem um outro conceito que eu
fui, né, lapidando aqui dentro do livro, tentando encontrar, que é o conceito de aceitação. E ele traz algumas metáforas que trabalham a aceitação. Tem uma que eu amo, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Então, a sociedade atual nos oferece numerosas formas de fugir da realidade. Quando vivemos situações dolorosas, procuramos meios de nos afastar do sentimento de impermanência tão próprio da vida. E aí tem um conceito, né, da ACT, que é a dor limpa e a dor suja, né? E no livro ele traz como uma metáfora da segunda flecha. Eu quero ler para vocês aqui, né? Estou com o meu livro aqui, eu vou ler para vocês. Quando alguém está caminhando pelo bosque e é atingido por uma flecha, dói? Perguntou o mestre. É claro, respondeu o discípulo. E se em seguida ele for atingido por uma segunda flecha, vai doer mais ainda? Continuou Buda. É claro, muito mais do que a primeira. E aí o mestre responde: pois a primeira flecha representa as coisas ruins que nos acontecem e não podemos evitar, aquelas sobre as quais não temos controle. A segunda flecha, porém, é lançada por nós mesmos, causando-nos um dano desnecessário. Essa segunda flecha é o que alguns chamam de meta-emoção, o que sentimos sobre o que sentimos. E aí, ele continua aqui, é bem interessante essa parte, mas aí, além dessa questão sobre o que sentimos sobre o que sentimos, tem também, muitas vezes, a maneira como a gente tenta se esquivar da dor, né, utilizando estratégias que vão aumentando o sofrimento. E a ideia é de que quando a gente aceita a primeira flecha, que é a dor, né, mas não nos cravamos a segunda flecha, evitaremos a autoflagelação, né, assim que o livro traz. E aí ele traz até algumas dicas de como não se provocar ali a segunda flecha, né, entendendo que a vida é feita de dissabores e satisfações, e que a água fresca, ela nos dá mais prazer depois de sentirmos sede. Então, a gente não tem controle sobre as nossas experiências negativas, né, mas a gente só consegue aproveitar o bom, porque a gente conhece, né, o que é desconfortável e o que é doloroso. Uma outra coisa é que tomar consciência da temporalidade da dor. Então, a dor, ela é temporária, a não ser que a gente, e o livro traz bem assim, a não ser que a gente se empenhe em ampliar e aumentar o seu eco. E uma outra que é compensar os infortúnios, desfrutando momentos de tibitie. Então, aceitar a dor não é uma postura passiva, né? Mas eu posso aceitar a dor cuidando dela, estando próximo das pessoas que eu amo, tendo ações de compromisso com as coisas que eu valorizo, né? Então, isso também é bem interessante. E aí, uma outra forma que o livro traz, né? Uma outra... mais duas metáforas, né, de aceitação. Essa das vasilhas rachadas eu amo, né? Já até levei ela para supervisão, essa das vasilhas rachadas, para trabalhar com as meninas, né, do grupo, porque conta a história, né, de um aguadeiro, que ele todos os dias fazia um trajeto com 2 jarros, né, um de cada lado. E dessas vasilhas, né, ela estava rachada, e a outra estava em perfeito estado. Essa vasilha rachada, ela se sentia muito mal, muito triste, até com vergonha, né, por ser rachada, e quando o aguadeiro chegava no seu destino, ela só estava com metade da água, né, e aí passou-se um tempo, assim, muito tempo, e ela resolveu conversar com esse aguadeiro, pedindo desculpas por ser rachada, por não ser perfeita, e o aguadeiro, gentilmente, né, de uma maneira gentil, convidou ela para observar a parte do lado dela, do trajeto. E ela percebeu que haviam várias flores pelo caminho. E aí, lá no final, ele diz, né, ele pergunta para ela reparar, né, que do outro lado não haviam essas flores. E ele disse que há muito tempo ele sabia que ela era rachada, e que ele plantou essas flores pelo caminho, e que ela, né, a vasilha, regou essas flores durante todo esse tempo. E aí, gente, eu acho isso, assim, tão bonito, assim, né, a gente pensar sobre isso, porque quantas vezes os nossos pacientes também vêm para a terapia, querendo consertar
partes deles que eles consideram que estão quebradas, rachadas, estragadas, né? E muitas vezes a nossa função como psicólogos vai ser colocar luz ali naquilo, junto com esse paciente, para entender que essa pessoa é feita de vários lados, né, de vários modos. É claro que a gente não gosta de todos os nossos modos, mas eles existem, né, e a gente aceitar com uma postura gentil e amorosa faz muito mais diferença do que a gente lutar contra isso. E a certeza que a gente tem é que o nosso coração vai sofrer danos, a gente vai perder pessoas, a gente vai ter feridas emocionais, coisas ruins vão acontecer ao longo da nossa vida, como uma xícara que quebra e não volta ao mesmo estado. E aí tem essa metáfora que é das xícaras restauradas também, que tem ali no livro. Eu não vou falar aqui para não ficar muito longo, mas eu até, né, recomendo que vocês façam a leitura, porque isso é a vida acontecendo, né? A vida acontecendo, ela é cheia de coisas boas, né? Mas ela também tem, sim, as partes que não são tão boas assim. E essas metáforas, né, tanto a da xícara quanto a das vasilhas, também é uma forma da gente ir trabalhando com o nosso paciente, essa recontextualização da dor, né? Porque muitas vezes a gente, é como a segunda flecha que eu falei anteriormente, a gente vai aumentando o sofrimento, porque a gente quer brigar, a gente quer lutar, a gente quer se esquivar de tudo aquilo que não é agradável, né? De tudo aquilo que não é bom, positivo no nosso entendimento, né? É como se a gente vivesse nesse perfeccionismo emocional, que a gente só quer aceitar as emoções que são boas e agradáveis, né? Só que a gente sabe que a vida não é feita de emoções somente boas e agradáveis, né? E aí tem um outro conceito que o livro traz, que é de adaptação hedônica. E o mecanismo pelo qual, depois de saciado um desejo, voltamos à insatisfação, porque automaticamente queremos o que está um passo além, né? E aí ele fala sobre uma prática de visualização negativa, né? E quando eu estava lendo essa parte que fala sobre adaptação hedônica, eu fiquei pensando como isso também pode ajudar muitas vezes a clarificar um pouquinho as coisas que a gente valoriza, né? Às vezes a gente está com a nossa atenção tanto naquilo que a gente não está vivendo ainda, né? Que a gente às vezes perde coisas que são muito legais e que a gente já está vivendo, né? E aí o livro propõe essa prática, que é o que aconteceria se tirassem nosso trabalho, nossos entes queridos, nossa casa, né? Então ele traz isso até como um exercício que era feito, né, por romanos, enfim, estoicos, sei lá, algo nesse sentido, que tem esse objetivo não de provocar tristeza, mas de fazer com que a gente comece a apreciar também que a gente já vive coisas preciosas, né? E não sei a percepção de vocês sobre isso, mas eu penso assim que a gente vive meio que num modo insatisfeito ultimamente, como se sempre estivesse faltando algo, né? Como se estivesse faltando algo para preencher uma lacuna da nossa vida. Só que a gente preenche aquilo com algo, né? Físico, ou enfim, e aí daqui a pouco a gente já precisa de mais alguma outra coisa, porque parece que essa lacuna foi preenchida por um curto espaço de tempo e ela já voltou a ficar vazia. E às vezes a gente vai tentando preencher essas lacunas, né, de diversas formas, e a gente fica nesse modo insatisfeito, né, e como isso muitas vezes vai fazendo com que a gente perca, né, essas experiências do que a gente já tem, as coisas que a gente realmente valoriza, porque a nossa atenção não está nisso, a nossa atenção está, sei lá, no outro, nas coisas, ou nos nossos próprios pensamentos. Então, essa prática de visualização negativa, eu entendo que também é um jeito da gente conseguir até começar a clarificar, né, alguns valores dentro da sessão com os nossos pacientes. Nesse sentido, né, o livro traz que a gente sempre quer uma coisa que está um passo além, né? Como muitas vezes isso nos mantém meio que presos, né, meio que aprisionados nessa insatisfação quase que constante.
Uma outra questão, assim, um outro ponto que o livro traz é sobre clareza de valores. Claro que ele não fala dessa forma, mas na ACT, né, a gente entende que o sentimento frequente de insatisfação deriva de uma falta de clareza, né, sobre o que realmente é valoroso, e também de ações que são meio descompromissadas ou desconectadas. E o livro traz essa frase, né, que só se vive uma vez, mas que se agirmos bem, uma vez será suficiente. E quando a gente pensa, né, sobre isso, assim, o livro traz até algumas ideias em vários pontos sobre a gente experimentar, a gente se permitir arriscar, experimentar coisas novas. O livro fala sobre japoneses que começam a realmente viver a vida depois da aposentadoria, porque começam a se conectar com coisas que eles realmente valorizavam, né? Então não é incomum encontrar no Japão pessoas idosas sendo guia turístico, enfim, ele traz essa ideia. E a verdade é que a gente não precisa, né, esperar que, sei lá, a gente se aposente ou que alguma coisa aconteça para a gente começar a ter realmente clareza das coisas que importam para a gente, né? Não precisa ser dessa forma. E, e quanto mais a gente consegue se conectar com a vida, né, e pensar, bom, como é uma vida que realmente vale a pena para mim, mais a gente vai conseguir ter ações comprometidas com isso, né, que também é uma coisa que o livro traz. Ele diz que é uma pergunta mágica essa, né, o que aconteceria se? Então, olha aqui, né, vamos pensar aqui juntos. Se a realidade não lhe agrada, crie outra em que possa viver forte, né? Quando sentimos que tudo nos aborrece, que não temos esperança, podemos recorrer a uma pergunta mágica. O que aconteceria se? O que aconteceria se, né? Por exemplo, eu estou num trabalho que eu não gosto. O que aconteceria se, depois de tirar um tempo de férias, pedir uma licença, eu tentasse explorar outras possibilidades, né? O que aconteceria se, dentro do relacionamento, uma vez por semana, tirasse um tempo de qualidade, onde pudesse, sei lá, fazer coisas que conectam e que elevam, né, e trazem experiências agradáveis para o relacionamento. O que aconteceria se, né, quando a gente está num sentimento de inadequação, insatisfação com a vida, parece que a gente não sabe muito bem o porquê disso, o que aconteceria se eu me permitisse explorar, né, agir como se eu realmente já gostasse da vida que eu tenho, né, acho que na DBT fala isso, que é o agir como se fosse, né. Então, o que aconteceria se, né? Mas não só em ficar nesse lugar de pensar sobre isso, mas de realmente colocar isso em forma de ações comprometidas. E, e aí, o livro traduz, então, esses 10 princípios. Lá no finalzinho do livro, vocês vão encontrar esses 10 princípios que eu vou compartilhar com vocês. Não adie os bons momentos. Viva como se o momento fosse acontecer uma única vez na vida. Mergulhe no agora. Faça algo que nunca fez. Pratique o zazen. Essa expressão, né, fala muito sobre sair do turbilhão da vida cotidiana e simplesmente sentar e observar a vida acontecendo por um tempo, né? Esse é o significado de praticar o zazen. Aplique a atenção plena aos 5 sentidos. E, gente, eu esqueci de falar sobre isso, mas o livro tem um capítulo para falar sobre cada uma dos sentidos, né? Então, ele fala sobre a arte do tocar, a arte do cheirar, e tem, inclusive, a arte do olhar, tem, inclusive, técnicas para trabalhar cada uma desses sentidos. Então, é bem interessante, isso acho que tem tudo a ver com mindfulness, né? Perceba as coincidências, né? Às vezes a gente está tão fusionado com o nosso pensamento que a gente não percebe as coincidências da vida, né? As coisas imprevisíveis, a gente não permite que elas aconteçam, né? Ou a gente não está atento a elas. Converta cada encontro em uma festa.
Se não gosta do que faz, crie algo diferente. Seja um caçador de bons momentos. E, sério, esse livro, ele é tudo para mim. Talvez vocês vão ler e vocês não vão achar que ele é tudo isso que eu tô falando para vocês, mas acreditem. Na primeira vez que eu li de um jeito completamente diferente do que na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. E agora eu até dei o livro de presente, coloquei em cima da cabeceira do meu noivo, né, para ele ler também, porque eu acho que tem muito a acrescentar. E para finalizar, o livro ele traz essa imagem que eu trouxe aqui para vocês. E eu achei isso, assim, quando eu olhei e fiz uma comparação com o Hexaflex, eu fiquei pensando, gente, que lugar, que coisa interessante, né? Isso, como uma coisa conversa com a outra, né? Então, nos processos de flexibilidade psicológica do Hexaflex, a gente tem aceitação, difusão, o estar presente, né? O atenção flexível, tomada de perspectiva do senso do eu, ou eu como contexto, clareza de valores e ações comprometidas. E o livro traz esse esqueminha deles ali, que fala sobre celebração, boa companhia, atenção plena, atemporalidade e lugar inspirador. Então, eu achei, assim, muito legal como uma coisa conversa ali com a outra, né? E eu consigo ler esse livro, não sei se o meu pensamento está enviesado nisso, né? Mas eu consigo olhar para esse livro muito a partir da arte, assim. Se vocês lerem esse livro, me contem, né? Eu vou querer muito saber a opinião de vocês sobre, e deixe seu comentário, ou fala comigo lá no Instagram também, eu vou adorar saber o que vocês pensaram, né, sobre esse livro. Então é isso, aqui olha, no Instagram, para a gente continuar mantendo contato, eu agradeço, espero que vocês tenham gostado, e um beijo.